O vídeo de hoje vai ser sobre um livro que fala muito sobre as relações de poder e como que uma pessoa ou um grupo de pessoas pode explorar outras. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado pelo interesse. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o muito bom Dia da Libertação, do George Saunders. Se você nunca ouviu falar nesse autor, o George Saunders é um dos principais autores de contos, em sua maioria norte-americanos da era contemporânea. E aqui no Dia da Libertação nós temos contato com várias histórias diferentes, é uma compilação de 8 contos, mas que são ligados por um fio, esse fio ele diz respeito muito às relações sociais, à exploração, e como que um grupo de pessoas ou uma pessoa pode explorar outras. Antes da gente entrar propriamente no conteúdo do livro, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrição, deixar o seu comentário e te compartilhar esse vídeo. Dia da Libertação não é o primeiro livro do autor, ele também tem outras obras publicadas no Brasil, como 10 de Dezembro e o romance Lincoln no Limbo, e o Dia da Libertação é o mais recente e aparentemente essa temática de exploração social, em que você tem ali um grupo de pessoas ricas, um grupo de pessoas pobres, um grupo de pessoas com poder e um grupo de pessoas que não têm poder, e todos os atritos que acontecem em relação a isso. Esse tema parece ser uma preocupação constante do George Saunders nos últimos anos, porque essa temática de exploração aparece em vários contos aqui do livro. Eu diria que até aparece em todos de alguma forma ou de outra. Dia da Libertação, como eu comentei, é uma compilação de 8 contos do autor. Eu vou falar aqui de 3 principalmente que me chamaram mais atenção e uma menção honrosa ali no final para um quarto, mas eu já vou adiantar, esse não é o livro que eu mais gostei do George. O que eu mais gosto dele se chama 10 de Dezembro. Eu li também o romance, que foi publicado aqui no Brasil, Lincoln no Limbo, mas eu não morri de amores. O 10 de Dezembro continua sendo o meu livro favorito dele, mas tem muita coisa interessante para a gente pensar aqui no Dia da Libertação, principalmente nessa era em que a gente está agora, de capitalismo tardio, de empresas e pessoas bilionárias e que acham que podem fazer tudo, que estão acima até das leis de países. Então, vários desses temas aparecem de uma forma ou de outra e aparentemente essa tem sido uma preocupação muito forte do George, tanto é que isso é impresso em praticamente todos os contos dele aqui em Dia da Libertação. O primeiro conto que mais me chamou a atenção é o conto que começa o livro e não por acaso é o conto que dá título aqui ao livro. O conto se chama Dia da Libertação. É o conto mais longo e aqui um parêntese que este não é um livro de contos curtos. Esse conto que eu vou comentar agora, Dia da Libertação, por exemplo, tem quase 80 páginas. Então não é aquele tipo de livro que os contos são bem curtinhos, que dá para ler ali em uma sentada. Não é exatamente isso que acontece aqui. No conto que dá título ao livro, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo até a gente chegar ali na página 30, na página 40 daquele conto. Aparentemente, no começo do conto, a gente tem contato com um grupo de indivíduos que está ensaiando para uma peça. Então, eles têm ali um tema que eles vão apresentar para um grupo de pessoas, para os donos daquela casa onde eles estão como se fosse num quartinho, dentro de uma mansão, ensaiando ali para a peça, e a gente sabe que tem um tema específico e que eles estão ali dando duro para ensaiar, para montar, entre aspas, espetáculo bem marcante para as pessoas que vão assistir aquela peça. A gente não sabe muito bem, pelo menos no começo do conto, se são realmente pessoas ou se é um conto que se passa no futuro distópico e esses indivíduos são inteligências artificiais, são robôs, porque muita coisa estranha vai sendo colocada aqui no conto. A gente vai lendo e algumas coisas soltas, aparentemente soltas, melhor dizendo, que o George vai colocando aqui pra gente, causam estranhamento. Então tem ali alguma palavra estranha, alguma frase que a gente para e pensa, mas espera aí, é realmente uma pessoa? É uma inteligência artificial? O que está acontecendo? O que é essa peça? O que é essa casa? Não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas como eu comentei, a temática toda aqui do livro são relações de poder, de uma forma bem básica.
E a gente descobre que, na verdade, sim, esse grupo de indivíduos que está ali ensaiando para a peça são pessoas, são seres humanos. E o que acontece nesse conto é que a gente está num futuro distópico em que grupos de milionários, né, ou bilionários têm tanto poder que eles conseguem, entre aspas, comprar indivíduos para fazer ali dentro da casa deles o que bem entenderem. Claro, né, que a gente lembra da escravidão, dos períodos de escravidão, mas aqui o enfoque é um pouquinho diferente, porque ele não está exatamente falando de uma situação de escravidão que é sistemática e que é de um país ou de uma sociedade. O que parece estar acontecendo aqui é um recorte específico em relação a milionários e a bilionários. Então a gente descobre que esses bilionários têm tanto poder, têm tanto dinheiro que eles compram, né, que eles cooptam algumas pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade. E no caso específico aqui desse conto é uma família ali que gosta de reencenar momentos históricos da sociedade, então eles forçam essas pessoas a fazer como se fosse um teatro vivo. E o nome do conto, assim como o nome do livro, é Dia da Libertação. Então a gente sabe que vai acontecer alguma coisa em um dia ali em relação àquele conto. É um conto muito interessante que, como eu comentei, no começo até o meio a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e a gente vai descobrindo ali aos poucos. Parece que eu dei spoiler, mas eu não dei, porque muita coisa acontece ali nesse texto. O segundo conto que mais me chamou a atenção, particularmente é o meu favorito aqui do livro, se chama Uma Coisa no Trabalho. Não é um conto longo, é um conto que se passa no ambiente corporativo, bem claustrofóbico, digamos assim, em que a gente tem basicamente duas personagens principais, que são funcionárias da mesma empresa e que são lideradas pelo mesmo chefe. De um lado, a gente tem uma mulher independente, estudada, com uma formação que inclui ali graduação nas melhores faculdades, mestrado, doutorado, e que está ali em um cargo alto dentro daquela empresa. E do outro lado, a gente tem uma mulher um pouco mais velha, que é ex-presidiária, né, que teve um tempo ali da sua vida que ela estava com restrição de liberdade e que trabalha ali naquela empresa. E como eu comentei no comecinho, né, já falei várias vezes ao longo desse vídeo, o tema do Dia da Libertação são justamente essas relações de poder, quem pode mais, quem não pode mais. E em determinado momento do conto, essas duas mulheres entram em atrito. E aí a gente vai descobrir qual foi esse atrito e quem vai se sair melhor dessa briga entre essas duas funcionárias. É um conto muito incômodo, que me causou bastante desconforto, mas, por outro lado, ele tem uma coisa ali que te capta muito. Não sei se foi o tema do ambiente corporativo, porque eu gosto de séries e de contos que falem sobre isso, de uma forma crítica, como acontece aqui no conto, mas é um conto que, pelo menos, foi o que mais me pegou, assim, pra mim é o meu conto favorito aqui do livro, muito bom. E o meu terceiro conto favorito aqui do Dia da Libertação se chama Dia das Mães. Nós temos uma mãe e uma filha que estão andando em um lugar da cidade e a gente vai tendo contato com os flashbacks dessa mãe em relação à infância dessa filha, do seu irmão e do pai, né, dessas duas crianças que já é falecido, e a gente vai descobrindo ali coisas muito pesadas que esses pais fizeram com as crianças. Então é um conto que, embora ele não seja longo aqui no livro, ele também é muito desconfortável, toca em temas muito pesados. E o conto tem um ponto de virada quando essa mãe, essa filha, encontram uma mulher ali na calçada. E a gente descobre que essa mulher é uma pessoa que entrou ali no meio desse casal no passado, e a gente vai tendo o desenrolar dessas lembranças dessa mãe, tanto em relação agora ao que ela e o marido fizeram com os filhos, mas como que essa mulher, que a gente descobre que foi amante do marido dela, se entrelaçaram, como que a vida desses personagens se entrelaçou. Um conto muito, muito, muito bom, me chamou muita atenção, ele destoa um pouco, porque ele não fala tanto assim dessas relações de poder de uma forma tão direta como acontece em quase todos os contos aqui do livro, mas me chamou a atenção justamente porque tem essa coisa bem ambígua, porque a gente não sabe muito bem quem é essa mãe, se ela fez alguma coisa muito pesada, se ela não fez, e a gente vai descobrindo ao longo do conto. Muito, muito bom. E por último, uma menção honrosa, um conto que eu imagino que
muita gente tenha gostado, porque ele é bem marcante aqui dentro do livro, não foi meu favorito. Ele se chama Elliot Spencer, que ele tem um pouco a ver com o primeiro conto que eu comentei, do Dia da Libertação. E aqui nós temos pessoas em situação de vulnerabilidade também, assim como no Dia da Libertação, que elas são cooptadas também, dessa vez por grupos, que fazem como se fosse uma lavagem cerebral nelas, para que elas se tornem manifestantes políticos. Eu imagino qual tenha sido a motivação do autor para escrever esse conto, tendo em consideração tudo o que aconteceu, em especial nos Estados Unidos, né? Ele é um autor norte-americano e estadunidense, nos últimos anos, em relação a atentados políticos, a tentativa de tomada de poder. Então eu consigo imaginar qual foi a inspiração direta que ele teve aqui pelo conto, mas teve alguma coisa ali no conto que me incomodou, me deixou um pouquinho desconfortável, no mau sentido, algumas ambiguidades que não me agradaram muito assim. Mas é um conto muito interessante. Eu imagino que muita gente tenha gostado dele. Inclusive tem aqui um trechinho na contracapa, né, que fala um pouco da sinopse desse conto, mas não é o meu favorito aqui. Em suma, então, Dia da Libertação é uma compilação de 8 contos desse autor, muito interessante, da contemporaneidade. A linguagem que ele usa é muito diferente. Ele faz uso assim de frases que você lê e você vai tentando entender o que está acontecendo. Ele não entrega o enredo do conto logo de cara. Você vai descobrindo o que está acontecendo e o que ele está querendo dizer. Conforme você vai lendo o conto, não é uma coisa de mão beijada. Então, que nem eu comentei no caso do Dia da Libertação, você vai descobrindo o que está acontecendo lá pela página 30, 40 do conto. São contos muito bem escritos e eles pegam muito da nossa realidade no sentido de exploração, de você ter pessoas muito ricas, bilionárias que se acham acima da lei, empresas que se acham acima da lei e que acham que podem subjugar outras pessoas assim livremente. Esse tema da exploração e de uma pessoa mandando, né, uma pessoa mandando e a outra obedecendo porque não tem outra opção a não ser fazer isso por N motivos, por N fatores, é a principal temática aqui no Dia da Libertação e a principal crítica também o que a gente vê nos dias de hoje. Uma leitura muito boa que eu recomendo bastante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar a sua inscrição aqui no canal se você não tiver inscrito, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo. Aqui na descrição eu vou deixar um link de compra do Dia da Libertação, lembrando que se você comprar esse livro ou qualquer outro produto, pelo link você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!